Glória a Deus, saúdo a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo aos irmãos que nos acompanham pela live desta noite, também na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando o culto hoje, um horário adiantado, às 18 horas, haja visto a determinação por parte do governo do estado e também a atribuição que o município assim incumbiu a cada um de nós. Então nós estamos começando o culto hoje de maneira diferente, às 18 horas. Convido aos irmãos que assim o puderem fazer, que se coloquem de pé para que nós possamos orar, agradecer a Deus mais uma vez esse privilégio, essa dádiva. Temos que ter sempre no nosso coração essa gratidão, dessa permissão que Deus nos dá, de estar aqui para adorar e bendizer o seu santo nome. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos mais uma vez, reconhecemos que só pela tua misericórdia nós podemos estar aqui nessa noite para te adorar, bendizer o teu santo nome e sermos instruídos na tua santa palavra. Rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito faça morada no coração de cada um de nós, que nós possamos absorver os ensinos aqui dessa noite, as palavras dessa noite, os louvores que aqui entoamos, que eles saiam de dentro do nosso coração, muito mais do que simplesmente da boca, no nosso aparelho sonoro, mas que saiam do nosso coração em verdadeira adoração a Ti, Senhor. Recebe os louvores, recebe as nossas orações, que a Tua palavra faça morada em nossos corações e que nós, ao sairmos daqui nessa noite, saiamos fortalecidos na fé que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa cada um dos meus irmãos que está aqui presente, aqueles que ainda irão chegar aqui nessa noite, traz em segurança. Rogamos a Ti também pelos nossos irmãos que vão acompanhar pela live dessa noite, que eles possam sentir a Tua santa presença e mais ficarem felizes com a possibilidade de adorar e bendizer o Teu santo nome. Enfim, Senhor, segue conosco, que tudo quanto nós fizemos aqui nessa noite, seja por palavras, seja por obras, que não seja para a glorificação pessoal de nenhum de nós, mas para a Tua santa glorificação. O nome do Senhor seja exaltado em todos os lugares na face da terra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pode sentar-se por alguns instantes, irmãos. Eu já li o tema da nossa pregação do pastor de hoje, é onde encontrar a felicidade. E eu gostaria de meditar rapidamente no livro de Josué, um dos livros que eu gosto muito, personagens que eu aprecio muito na Bíblia Sagrada, Josué. E Josué no capítulo 1, inicia falando da seguinte maneira, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, Deus falando a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Como nós falamos aqui, onde encontrar a felicidade, que é o tema central da mensagem dessa noite, eu aqui queria passar para os irmãos a questão de ser um servo bem sucedido. Todos nós temos esse desejo, almejamos essa vontade de sermos servos bem-sucedidos. Mas o que é um servo bem-sucedido? Será que um servo bem-sucedido é aquele que chega à condição de pastor? Será que um servo bem-sucedido é aquele que chega a uma projeção nacional ou até mundial? E aqui, através de Josué, nós podemos entender o que é um servo bem-sucedido. Primeiro, para ser um servo bem-sucedido, nós precisamos primeiro conhecer a vontade de Deus e fazer com que os seus caminhos sejam os nossos caminhos. De uma forma mais ampla, nós devemos entender qual é a vontade de Deus
E quando nós entendemos essa vontade de Deus, nós devemos fazer que essa vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas através do quê? Através dos nossos caminhos e dos nossos pensamentos também. Não é só dos caminhos, mas dos nossos pensamentos. Como é que nós pensamos? Nós pensamos como Deus, ou nós pensamos de maneira carnal, com aquilo que agrada a cada um de nós. Então, um outro ponto aqui que eu gostaria de dizer aos irmãos, como um servo bem-sucedido, no versículo 2, Deus fala para ele: olha, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, está chamando ele, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus está chamando a Josué. Então, para ser um servo bem-sucedido, tem que ter chamado pelo próprio Senhor. E todos nós temos chamados do Senhor, só que às vezes nós não identificamos que chamado é esse. Então nós precisamos ter a identificação desse chamado, nós precisamos ter clareza nos propósitos de Deus. O que Deus quer na nossa vida, o que Deus quer que eu faça como servo fiel para honrar o seu nome. Nós precisamos crer na presença de Deus, nós precisamos ser fortes e corajosos, como ele fala aqui. Essa questão de ser forte e corajoso, às vezes as pessoas confundem um pouco. O que é ser forte ou corajoso biblicamente? Será que é aquele que peita todo mundo? Será aquele que é valente, que é forte? Nesse sentido, não. Ser forte e corajoso é aquele que está abalizado na palavra do Senhor e tem a coragem pela confiança que tem na palavra do Senhor. Isso é ser forte e corajoso, e nós enxergamos aqui em Josué, porque quando você pega a passagem de Josué e os 12 espias, juntamente com Caleb, os 12 espias lá pelo deserto, no livro de Êxodo e de Números, você vai encontrar o quê? Um Josué e um Caleb, que embora fossem talvez fisicamente inferiores ao inimigo que se apresentava, eles se colocavam na condição de vitoriosos, eles se colocavam na condição de fortes e corajosos, porque confiavam na palavra de Deus. E finalmente aqui no versículo 7, então somente ser forte e muito corajoso. Interessante que a palavra diz somente, fala, não precisa mais do que isso, apenas ser forte e corajoso, e não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Ou seja, precisa amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. E se resta alguma dúvida com relação a esse personagem bíblico, Josué, se ele realmente foi fiel, se ele realmente cumpriu os estatutos do Senhor, a resposta nós vamos encontrar no capítulo 24, versículo 15. Olha o que Josué vai falar àquele povo depois. O capítulo 24 já vai narrar a morte de Josué, mas no versículo 15 ele fala da seguinte maneira, ele convoca a nação e fala da seguinte maneira: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos uma trajetória. Se a gente perguntar onde começou a trajetória de Josué, a trajetória de Josué começou na saída do Egito. Ele provavelmente tinha mais de 21 anos, mas vamos pensar que ele tinha 21 anos. Nesses 40 anos que ele passa ali pelo deserto, ele chega na terra prometida, ele recebe a incumbência de levar a nação de Israel, possivelmente com 61 anos ou mais que isso, talvez. E ele cumpre cabalmente as instruções. O capítulo 1, se você ler o capítulo 1 de Josué e se colocar no lugar de Josué, lógico que embora de maneira fictícia, você vai ver a receita, o que Deus fala para cada um de nós para sermos um servo bem sucedido. Então Josué era uma pessoa dedicada a Deus, por isso ele pôde exortar o povo de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê aqui que no versículo 15 ele coloca o livre-arbítrio à disposição daquela nação. Se para vocês parece mal servir ao Senhor, parece que é pesado, vocês vão servir aos deuses que vocês quiserem, que serviram os seus pais. Ele cita aqui toda essa questão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você que chegou aqui nessa noite, talvez não hoje, mas na trajetória da sua vida, você sofreu muito para poder estar aqui na casa do Senhor. Você passou por muitos empecilhos, por muitas dificuldades. A primeira dificuldade que nós encontramos, pessoal, vou citar no meu caso, que não sou de uma família cristã no sentido autêntico, né? Porque as pessoas todas, se você pergunta, você é cristão, todos eles falam que são cristãos, mas aí você pergunta, você crê em reencarnação? A pessoa diz que crê, então ela não crê em Cristo, porque para que Cristo morreu na cruz? Mas então o que eu falo para os irmãos,
as primeiras dificuldades acontecem na nossa família. Então você teve muitas dificuldades para estar aqui nesta noite. Então você é um desses. Você faz parte dessa declaração de Moisés: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nessa noite nós estamos nessa casa, uma casa de oração, uma casa consagrada ao Senhor. Para quê? Para exaltarmos ao Deus vivo, para exaltarmos a Ele toda a honra, toda a glória. Ninguém aqui veio buscar glória nenhuma com relação a cada um de nós, embora nós sejamos assim, sejamos atingidos, respingados pela glória divina, mas a glória ao Todo-Poderoso, ao Deus dos céus e a terra, ao Deus que incumbiu Josué de substituir a Moisés. Então Deus fala para cada um de nós hoje é o Josué, e Ele fala para cada um de nós: olha, vocês sigam em frente. É o ide, né, de Mateus, capítulo 28, que fala sobre ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. Então essa é o verdadeiro discipulado. Ele exige a experiência da salvação. Nós temos essa experiência da salvação. O verdadeiro discipulado se mostra primeiro em casa. Então nós temos os nossos exemplos que nós damos na nossa casa, e o verdadeiro discipulado, ele se evidencia pelo quê? Pelo serviço aos outros. Então nós, como igreja, nós estamos hoje aqui pregando a palavra do Senhor. Qual o significado, qual o objetivo da pregação da palavra do Senhor? É que o pastor seja reconhecido como uma pessoa que conhece, um teólogo, muito conhecimento de teologia? Não. É para que as pessoas que escutem a palavra do Senhor sejam tocadas pelo Espírito Santo, tenham um arrependimento, e assim venha a salvação. E aqueles que são salvos ratifiquem o caminho da salvação, que nós já falamos aqui, o processo da salvação. Esse processo da salvação é um processo muitas vezes longo, mas contínuo, dia após dia. Então que nessa noite nós tenhamos o exemplo de Josué, que no capítulo 1 é orientado pelo Senhor a seguir a Deus, ser forte e corajoso, não se afastar da lei, ou seja, da palavra. E no capítulo 24, versículo 15, no final da sua vida, ele chega e reúne aquele povo e fala: olha, eu não sei de vocês, não sei o que vocês vão fazer, talvez vocês não estejam se sentindo bem, servir ao Senhor talvez seja muito pesado, então vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. A convicção que ele tinha lá, quando ele foi um dos espias, que aquele povo era forte, que aquele povo era difícil de ser derrotado, mas o Deus que estava com ele era superior àquilo tudo, e ele venceria. Ele fala também aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha por essa live, não importa as dificuldades que você está passando, não importa as dificuldades que você passou, e uma palavra talvez que você queira de ânimo, e talvez você ache que é um desânimo, você vai passar por muito mais dificuldades, mas creia, quanto mais dificuldades você passar, mais forte você vai ficar, e mais ciente e crente e consciente da fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.